Olá, graça e paz, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja amada, igreja predestinada, igreja comprada lá na cruz. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Como vai vocês? Estão bem? Graças a Deus, né? Estamos reinando em vida, né? Tetelestai já é realidade na nossa vida. Amados, o nosso tema é Deus não mudou. Nosso tema é Deus não mudou. Deus não mudou. Amém? O fato de Deus, o fato de Deus ter se manifestado em três formas, não quer dizer que Deus é três. Deus é um só. Eu sou do tempo que existia um instrumento de som, né? Uma radiola, né? Radiola 3 em 1, chamava-se radiola. Era o sonho de consumo, né? Da classe média, né? Então era o sonho de consumo. Então era 3 em 1. Ela tinha a função de rádio, toca-fita, tocava fita, umas fitinhas quadrada, cassete, toca-fita e disco de vinil, aqueles bolachão, né? Aqueles bolachão. Então ela era uma radiola, ela tinha a função de fita, rádio, fita e o disco de vinil, mas era um instrumento só, um aparelho só, é, radiola, chamava 3 em 1. Então, Deus é um só, Deus é um só. Ele se manifestou em Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas não é três, é um só. Estou um pouco resfriado, mas o Evangelho da Graça Eterna não pode parar, né? Estou resfriado, a voz tá fanha, mas o Evangelho da Graça Eterna tem que correr, né? Então, amados, Deus não muda. O próprio Deus, ele veio, ele, ele deu suas leis, ele deu suas leis, o próprio Deus deu suas leis, e ele mesmo vem à terra em Deus Filho e cumpre suas leis, porque o homem não poderia cumprir. O homem não poderia cumprir 613 leis, né? 613 leis, né? Então, o próprio Deus vem à terra e ele cumpre as suas leis. O Deus Filho, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três, é um só. Como o exemplo da 3 em 1 da radiola que eu falei. Um só aparelho de som, mas ele tinha três funções. Rádio, rádio, toca fita e toca disco de vinil, né? 3 em 1. Então Deus é um, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Eu quero ler aqui o Pentateuco, o quinto primeiro livro da Bíblia. O quinto, penta quer dizer cinco, né? Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 39, que diz: Verde, verde agora, que eu sou, e mais nenhum Deus, um D minúsculo, comigo. Só existe ele. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então,
Ninguém escapa das mãos do Eterno, do Soberano. Ele não muda. Ah, abençoado Elias Santo, mas nós não estamos na dispensação da graça, não estamos na... Sim, estamos na graça. Mas a obra já foi feita. A obra já foi realizada. Não tem nada sendo realizado hoje. A obra já foi realizada. A obra foi realizada pelo o Deus Pai. Ele escolhe antes da fundação do mundo, predestina. Ele dá suas leis, né? Antes da fundação do mundo, ele escolhe sua igreja, seu povo. E ele dá suas leis, né? Dá suas leis, escritas nas tábuas de pedra. E Moisés, mesmo Moisés despedaçando ali, mas ele manda escrever novamente, para botar botar ali na arca, né? Na arca ali. Então as leis dele é eterna, né? Mas só que nenhum ser humano poderia cumprir as leis de 613 normas, as 613 leis de Deus. Então ele mesmo vem como Deus Filho, cumpre. Ele não veio abirrogar, ele veio cumprir, ele cumpriu, né? Cumpriu. E hoje nós estamos na dispensação da graça eterna, né? Então, Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz: Veja agora que eu sou o único, Deus é o único, não há outro. Deus é o único, não há outro Deus, além de mim, além de Deus. Causo a morte, dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar das minhas mãos poderosas. Desde agora eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e ninguém há que possa escapar das mãos de Deus. Então não tem esse negócio de sorte, não tem esse negócio de sorte, não tem esse negócio de azar. Aquele que Deus determinou para ele ser milionário, ele vai ser milionário, não tem mérito, não tem mérito humano. Não tem mérito humano. Deus determinou que ele ia ser milionário. Se Deus determinou que você vai ser um funcionário, você vai ser um funcionário, mas você vai ser um funcionário feliz, vai trabalhar alegre, né? Se Deus determinou que você vai ser um patrão, vai ter várias empresas, você vai ser um patrão, né? Então nada depende do homem, nada depende do homem. Deus deu sabedoria ao médico, Deus deu sabedoria, inteligência ao médico, inteligência ao cientista. Tudo que há no mundo foi criação das mãos de Deus, né? E o próprio Deus, ele vem à terra, como eu já falei, no Deus Filho, Jesus Nazareno, e ele vence, ele cumpre a lei. O último, o último que ele venceu foi a morte. Ele mesmo criou a morte e ele mesmo venceu. Ele fez a morte para ele mesmo vencer a morte. Porque ele é Deus. Ele cria, foi ele que criou o mal. Ah, abençoado Elias Santo, Deus criou o mal, foi. Ele criou vaso de honra, eleito, escolhido para a sua honra, para a sua glória, e também criou o vaso de desonra. Não pode o oleiro, não tem direito o oleiro da mesma massa fazer vaso para honra e vaso para desonra. A pintura vai dizer ao pintor: eu não quero ser pintado com essa cor, me pinte com outra cor. Não pode, né? Quem é o oleiro, quem é a massa para falar para o oleiro: eu quero ser assim. Então, tudo lhe apraz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, é ele que faz. Ele mata, ele dá a vida, ele sara, operando Deus, quem pode impedir? Né? Deus não muda. Deus não muda, Deus é eterno. Deus é imutável, ele não muda. Mas abençoado ali é santo e as manifestações dele não foi mudança, não. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que escolhe seu povo antes da fundação do mundo, ele escolhe, predestina antes da fundação do mundo e coloca suas leis ali, suas leis em tábua de pedra.
É ele mesmo que manda Moshe, dá o recado para Faraó, e ele mesmo endurece o coração de Faraó. Ele mesmo estava ali atuando, atuando com Faraó, usando Faraó, endurecendo o coração de Faraó, né? Ele mesmo usou Ciro, meu ungido, usou Tito. Então, irmão, abençoado ali é santo. Não dá para entender um Deus assim. Não é para entender, não, meu irmão. Não é para entender, não. Se você entendesse, se eu entendesse, Deus era nós. Mas Deus é ele é o único. Não dá para entender Deus. Ele é o único, abençoados. Então, o único Deus, vede agora que eu sou. Ele é. E mais nenhum Deus com D diminutivo. Não há outro Deus. Não há outro maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Ele é o único. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores. Então não há outro. Vamos falar com ele? Vamos falar com o eterno, com o soberano? Maravilhoso, soberano, Deus forte, Pai de eternidade. Eu oro, eu clamo neste momento, Pai. E te agradecendo pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, te agradecendo pela maravilhosa graça, favor que nós não merecemos. Te agradecemos por este privilégio de sermos escolhidos, predestinados e comprados lá na cruz por bom preço. Pai querido, Pai santo, todos que estão me ouvindo, me assistindo, Pai, ouvindo boas novas, o Evangelho da Graça Eterna é boas novas, é ler a Bíblia como ela é. Aqui não tem conhecimento humano, aqui não tem sabedoria humana, aqui não tem teatro, aqui não tem entretenimento, aqui é a tua palavra como ela é. Pai querido, nós cremos em ti, nós cremos na tua palavra. Cremos que o Senhor é o único. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar esta pessoa que está me assistindo. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Também se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Perdão. Porque nós não te adoramos por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor já fez. Já salvou o teu povo, já santificou, já perdoou, já fez a obra completa, tirou a condenação e hoje reinamos em vida, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Honra e glória para ti. Pai, te louvamos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre, eternamente. Amém. Fomos criados para teu louvor. É isso que eu te peço, já te agradeço. Amém. Amém, amados? Então, Trindade não existe, né? Não existe. Isso é falácia, não existe. Amados, não se esqueça de dar seu like, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito ainda. Seu like é importante para que a plataforma esteja sempre divulgando nossos vídeos. Sua inscrição é importante, você se inscrever se você não é inscrito ainda, e compartilhar, né? E orar. Se você deseja oração, coloca nos comentários aí. Vamos estar orando, como o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz: orai sem cessar. Amém? Vamos estar orando um pelos outros. Amém? Graça eterna, paz eterna.